seria a repetição do maior feito do clube carioca na história. A conquista da Libertadores e do Mundial de 1981. Uma reunião marcada para esta segunda-feira entre Abel Braga e o novo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, selaria o acordo. Mas a assessoria do clube, em contato com a nossa produção, negou que ela tenha acontecido. Ao que tudo indica, a terça-feira vai ser o dia D do acordo entre Abel Braga e Flamengo. Resta acertar os detalhes financeiros e o tempo de contrato. As próximas horas serão determinantes para o fim desta novela. Tá aí, ó. Tá de volta o Abel Braga. Paulo Lima já deixou a opinião dele aqui, vai aprofundar um pouco mais, porque eu concordo com você, viu, Paulo Lima? Eu acho que é uma grande escolha do Rodolfo Landim, da nova diretoria do Flamengo. Tá aí um cara que, de 2004 para cá, desde quando ele deixou o Flamengo, colecionou títulos, só no Internacional, para a gente citar aqui, Libertadores, Mundial e Recopa. Quer dizer... Não, hoje a contratação do Abel. Há quanto tempo a gente vem acompanhando a torcida do Flamengo pedindo um nome de peso, um técnico mais experiente, mais cascudo? Queriam o Renato. O Renato ficou no Grêmio, o direito dele em seguir com um trabalho a longo prazo, né? Ok, a vida segue. Por que não o Abel? Por que tanto questionamento? Aí muitos já não queriam que continuassem com o Dorival, porque queriam novidade. Lógico. Agora eu já vejo muita gente tweetando, através da nossa hashtag Bom Dia Fox Terça, eu preferia a permanência do Dorival. Quem entende o torcedor? Mas assim, agradar todo mundo é complicado, né? Você vê, na nossa pesquisa, por exemplo, agora de manhã, a gente viu ali que era um massacre, né? Eram quase 60... Começou com o pessoal apoiando. Apoiando, né? Gostando da contratação. Pode ser até que mude, né? Mas é normal. Mas agradar todo mundo é quase impossível. Evidente que quando você pensa em mudanças no Flamengo, se pensava em mudar o comando técnico, não é de hoje. O Dorival veio para apagar um incêndio, até certo ponto foi bem sucedido, né? O Flamengo vice-campeão, passou por um momento de indefinição, mas ajustou o time e foi adiante. Mas agora não, o Dorival está fora, a situação perdeu aquela possibilidade de dar continuidade ao projeto, a oposição assume o comando e o nome de sonho já era o Abel, como também o do Renato. O Renato seguiu sua vida de jeito. A gente viu agora há pouco essa imagem aí, ó. Essa imagem aí, ela é emblemática. São os três que vão para lá, né? Exatamente. É o Abel ali, ó, atrás do Abel, o Leomir e o Fábio Moreno. Eu conversei com o Leomir esses dias. E o Fábio Moreno, que já contei a história aqui, né? Antes, os dois auxiliares do Abel eram o Leomir e o Robertinho. O Robertinho faleceu, o Fábio Moreno é filho do Robertinho. Então é homem de absoluta confiança do Abel Braga. Esse trio, Abel Braga, Robertinho e Leomir, foi o trio multicampeão no Internacional. Foi o trio que conquistou a Libertadores e o Mundial em 2006. E agora o Fábio Moreno, que muito elogiado pelo Abel, vem fazendo um trabalho muito elogiado no Fluminense, tanto é que terminou o ano como técnico na beira do campo. Era isso também que estava pegando para as últimas questões contratuais, né? O Abel queria levar, além disso, algumas pessoas de observação, sugeriu até nomes para preparação física, mas o Flamengo quer montar uma base fixa, uma base na comissão permanente do clube. E aí entra o treinador com seus homens de confiança. Deve ser anunciado ainda hoje o Abel Braga pelo Flamengo, contrato provavelmente de 2 anos, vai assinar até o fim de 2020. Agora, o torcedor do Flamengo, claro, ele vai ter o trauma. Ele vai ter o trauma daquela decisão de Copa do Brasil. Mas é longe, né, contra o Santo André. É longe. E o Flamengo era amplo favorito e acabou deixando escapar o título no Maracanã lotado. Só que nesse mesmo ano, Paulo Lima, ontem aqui nos corredores, eu estava conversando com o pessoal do Expediente. Eu me lembro que naquela campanha, o Flamengo era saco de pancada em Porto Alegre. Você lembra disso, né? No início dos anos 2000. Pois nesse ano que perde o título para o Santo André, o Flamengo teve no caminho o Grêmio. E o Flamengo, olha, eu trabalhei naquele jogo. O Flamengo fez uma partida no Estádio Olímpico, sob o comando do Abel. Fantástico. O Zinho estava em campo. O Zinho jogava pelo Flamengo. E o Flamengo eliminou o Grêmio. E até então não fazia boa campanha no Brasileiro, mas era favorito na Copa do Brasil. E o Flamengo avançou ali jogando muito futebol organizado. A gente via todo mundo comprometido, porque o Abel tem essa característica. Além de ser um cara que organiza muito a parte tática, eu usei até esse termo no Expediente ontem, ele é um estadista. Ele traz o grupo todo com ele. Isso vai ser importante. Isso é importante pela experiência dele, pela vivência no futebol. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. E se a pessoa não mudar, se a pessoa não crescer, não evoluir em 14 anos, para o mundo e vamos descer, né? São 14 anos da primeira passagem do Abelão
para agora, em breve, o anúncio oficial do Flamengo, né? É um novo Abel, surge um novo técnico, como o Calheiros pontuou aqui, um técnico muito vitorioso. A gente segue falando sobre o Abel, sobre o Flamengo, agora com personagens super especiais, Paulo Lima. Ontem à noite, aqui nos estúdios do Fox Sports, no Jogo Sagrado, nós recebemos o Léo Moura e nós recebemos o Parreira. Claro que eles falaram sobre essa contratação, a chegada do Abel Braga no comando do Flamengo. Acho que o Flamengo escolheu muito bem. Abel tem experiência, tem vontade, ficou aí 6 meses sem trabalhar, deve estar com tesão danado para voltar a trabalhar. O Flamengo hoje tem um dos melhores CTs do Brasil, talvez do mundo. Tem estrutura financeira, tem torcida, tem tudo para dar certo, né? Agora uma nova direção, embora a outra tenha feito um bom trabalho, não teve resultado, talvez no futebol, no ano que passou, mas eu acho que consertou o clube. Lançou as bases para um Flamengo grande. Não, o Flamengo escolheu, acho que um profissional que qualquer clube vai abrir a porta para ele trabalhar, porque é um cara excepcional, um grande treinador, vitorioso. Então acho que parabéns aí para a diretoria do Flamengo que escolheu um grande treinador. Tem muita semelhança dos dois, do Renato e do Abel, ou não? Os dois, pelo que eu já trabalhei, são dois paizão, né? Então acho que o grupo gosta muito disso quando o treinador é dessa forma, além de entender muito ali, né, dentro de campo. Então acho que foi acertada demais. Bom, tá aí 2 personagens super especiais que nós vamos destacar um pouquinho mais aqui no Bom Dia Fox, porque o Parreira falou de tudo. Sobre Libertadores, o Campeonato Brasileiro. O que pergunta, você responde e naquele clima super confortável. Léo Moura falou sobre renovação de contrato, sobre o clima lá no Grêmio, como é que ficou até o dia do fico do Renato Portaluppi e sobre o coração rubro-negro. Apaixonado que Foi é, né? muito legal as declarações de ontem, tanto do Léo Moura como do Parreira. Daqui a pouquinho a gente acompanha mais um trechinho, caso você tenha perdido. Agora, Abel, mercado da bola, você já sabe o que acontece, né? Movimenta muito a hashtag. Agora, tem um detalhe bacana. Você sabe que ontem eu estava escutando, ontem à noite, ouvi uma entrevista bem bacana do Dorival Júnior na Rádio CBN, Rio de Janeiro, ontem à noite. Carlos Eduardo Éboli, né? Estava comandando o programa, enfim. E foi um bate-papo bem legal. E começou falando justamente do momento aí do Dorival Júnior, né? Se ele tinha alguma mágoa com o Flamengo. E o Dorival já abriu o papo falando, mágoa nenhuma. Ao contrário. Nenhuma. Eu, quando aceitei o convite, eu já sabia que o compromisso seria até 31 de dezembro. Valorizadíssimo. E aspas pro Dorival nessa entrevista à CBN. O Flamengo não tem obrigação nenhuma comigo. Tem obrigação nenhuma. Eu sou responsável pelo compromisso que assumi, procurei fazer o melhor. E de fato, hein? O Flamengo mudou muito nas mãos do Dorival Júnior, que mais uma vez mostrou que é um técnico muito capacitado. E é um dos técnicos que sai de lá com o salário em dia, porque o Flamengo não atrasa salários de ninguém. Quantos e quantos ex-treinadores, ex-jogadores em gestões anteriores batiam na porta da justiça, lá do moço do martelo, e falavam assim, ó, me devendo. Ó, a gente conhece que ainda tinha um monte de gente aí com penduricalhos até bem pouco tempo e agora está tudo sanado. Evidente que o Dorival sai de lá, inclusive, fortalecido. Também o Dorival sai de lá com uma moeda de altíssimo poder. O Dorival talvez tenha entrado aqui como uma desconfiança. E hoje ele está lá em cima. Sabe o que ele falou nessa entrevista? Ele lembrou o ano passado, quando ele assumiu o São Paulo era um fiasco. E um gol do Bahia na última rodada tirou do São Paulo a melhor campanha do segundo turno. Ou seja, o São Paulo esteve muito perto de fazer a melhor campanha do segundo turno de 17 e a melhor do primeiro turno em 18. E muito graças ao trabalho do Dorival Júnior na temporada passada, que a gente fala muito, São Paulo foi um fiasco. Mas o cenário, quando o Dorival Júnior assumiu o São Paulo, para o cenário que ele entregou para abrir a temporada, não dá para dizer que foi um trabalho bom do Dorival. Um trabalho de recuperação. Na última coletiva dele no Flamengo, eu me lembro bem, ele falando que não criava nenhuma expectativa sobre uma permanência no Flamengo, justamente por conta disso, saber que ele chegou para apagar o fogo, o incêndio, né? Mas ele disse o seguinte, deixa uma sementinha. Também foi plantada uma sementinha, porque ele chega com uma grande desconfiança, mas Dorival cobrança. Vai conseguir colocar o Flamengo no ritmo? Por que o Dorival? E aí ele sai bem, apresentando um bom trabalho e plantou a sementinha. Olha, fiz o meu trabalho, ficou bem. Foi segundo colocado do Campeonato Brasileiro, apresentando futebol mais ofensivo. E eu saio por cima, tanto que hoje
para muitos, por que não a sequência do Dorival no comando do Flamengo? Até pouco tempo não se esperava esse tipo de pensamento do torcedor que tanto questionou a sua chegada. Aí é um técnico, Lívia, como a gente já falou aqui, que estava fora do mercado há muito tempo e abertamente o Dorival falava que não queria compromisso nenhum, né, para poder ter um tempo maior em casa, se dedicar à família, enfim, tudo aquilo que todos nós vivemos e temos que respirar isso mesmo, né? É tão importante a gente ter o nosso lado profissional, como também é importante ter a nossa vida fora e a nossa família, isso aí é fundamental, essencial. E de uma hora para outra surge uma oportunidade, um convite, ser técnico do Flamengo, porque ele já tinha sido, né, um pouquinho antes da gestão do Bandeira de Melo, com a Patrícia, né, naquela fase final do último ano da Patrícia, depois com o próprio Bandeira, depois saiu fora do clube e volta no momento em que ele criava ali uma certa expectativa, não negativa, mas de desconfiança, como a Lívia falou aqui. E hoje é um técnico que, olha que de uma maneira ou de outra, grandes clubes têm que pagar bem para ter o Dorival de volta nas suas fileiras. Não é mais um técnico, depois desse trabalho, que possa se dizer que não tenha mercado aberto, ao contrário. Rapidinho, Santos antes tá de olho, gente né? abrir a nossa hashtag, exatamente. É uma possibilidade. Tem mercado, a gente sabe que tem, até por conta desse trabalho que ele fez no Flamengo. Você enxerga Paulo Lima ou Dorival trabalhando em 2019 em algum clube específico? Assim, é evidente que quando se fala do Dorival, se lembra muito da conquista dele pelo Santos, pela passagem vitoriosa do Santos, né? E tá bom, tem uma vertente lá na Vila Belmiro que fala do Luxemburgo, mas tem uma corrente de oposição muito forte ao trabalho do Lucha, e o Dorival parece que ser um técnico que agrega as duas correntes dentro do próprio clube, dos conselheiros, daqueles homens que são mais vitalícios, que têm poder de decisão de fogo, né? O Conselho de Beneméritos, como eles costumam chamar lá no Santos Futebol Clube. Mas é um técnico de ponta nesse momento e, olha, poucos clubes no futebol brasileiro hoje precisam e até têm necessidade de um técnico com gabarito porque você vê, o Grêmio está forte com técnico, o Inter está forte com técnico, o Flamengo tem, né? O próprio Cruzeiro já tem, né? O São Paulo, que está com o Jardine aí, já trabalhou lá o Dorival, mas pelo projeto é o Jardine que vai adiante, né? E aí você vem para baixo, o Atlético Paranaense campeão, não vai trocar de técnico. Não vai trocar de técnico, né? O Palmeiras indiscutivelmente fica. Então, você vai minguando, exato, vai afunilando os nomes dos técnicos. Lá em cima já não tem, o Fortaleza tem técnico, o Goiás já tem técnico, então o caminho é exatamente esses que ainda estão aí, Fluminense, que está para Jair Ventura, e o próprio Santos. Acho que esses dois são os times que podem trazer o Dorival para serem técnicos. Depois eu gostaria da opinião do Paulo Lima e do Calheiros sobre o futuro do Santos, que mirou o Abel, já se fala no Luxemburgo, andou procurando o próprio Muricy. Qual é o foco do Santos? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Santos, que segue sem comando técnico para 2019. Mas o nosso assunto agora é com você, que está em casa assistindo o Bom Dia Fox, está tweetando para a gente na nossa hashtag, portanto, nós vamos tabelar a partir de agora. De olho na tela, quem aparece é o Cristiano. Se os torcedores do Flamengo não querem o Abel Braga, manda ele lá para São Paulo. Essa Cristiano, é boa. que não é bobo nem nada. Boa, Cristiano, valeu pela sua mensagem. Jorge do Galo. Abel Braga vai sim acertar esse time do Flamengo. Ele também não é bobo, hein? Não quis pegar time com um elenco fraco. Tá na hora, né, do Abel poder pegar um time mais estruturado para poder trabalhar com um pouquinho mais. No Fluminense ele pegou o elenco de baixa qualidade e deu conta do recado. Não só o elenco, mas todo o processo, né? Os bastidores do Flu. Gustavo, na tela, Abelão vai brilhar com esse time do Mengão. Boa, Gustavo. A gente segue de olho. Thiago Giovani. O Abel é a melhor opção. Um comandante experiente que não tem medo de jogador e sabe lidar com grandes jogadores. Boa, Thiago. Tem as costas quentes, o Abelão. Francesco Assis. Bom nome, sem dúvidas. O cara é mais que profissional. Anteriormente fez um bom trabalho no Fluminense, que é um time sem pé, sem cabeça. O Flamengo só tem a ganhar. Bom, Paulo Lima, Calheiros, pelo menos nessa nossa primeira bateria, exatamente, a grande maioria, flamenguistas ou não, apostando sim que o Flamengo fez uma boa escolha. Essa turma está participando, você que está chegando agora no Bom Dia Fox, todo mundo está participando da nossa enquete. Portanto, vamos colocar a nossa parcial. Ó, Flamengo acerta a contratação do Abel Braga? Sim, 66%, 34% não. Eu quero a opinião desses 34% lá na nossa hashtag Bom Dia Fox terça. Por que não? Fiquei curioso também. É bom, a gente precisa enxergar de todas as formas. Portanto,
Tuita aí pra gente na nossa hashtag que nós vamos ficar de olho, Calheiros. Eu confesso, já falei aqui, tenho dito aqui, eu sou fã do Abel, gosto muito do Abel Braga como pessoa, como profissional, como técnico. Acho que o Flamengo acerta sim. O Flamengo, Paulo Lima, é uma questão que não adianta, é cultural. É desde que o Flamengo praticamente foi fundado, que é essa cultura, né? Isso aqui é Flamengo, deixou chegar. E eu acho que o Flamengo, para voltar a ser um clube vencedor, a conquistar grandes títulos, tem que quebrar um pouquinho esse conceito. Para voltar a ganhar, tem que perder essa mania de achar que já ganhou. Porque entra nas grandes competições já com esse espírito. E, claro, no Rio de Janeiro hoje criou-se uma distância muito grande do Flamengo para os seus principais rivais. E aí isso fomenta ainda mais a euforia do torcedor. Mas tem que botar o pé no chão. E a nível estadual perdeu esse ano para o Botafogo, né? Quer dizer, não chegou nem à final. Consequentemente, traz um pouco de ansiedade para o torcedor. Mas olha, o projeto Flamengo, a partir de agora, dando continuidade àquilo que foi tudo, como o Parreira falou ali, né? O Flamengo está saneado, né? O Flamengo está completamente livre de grandes dívidas, né? Está com dinheiro em caixa para investir. Começa a ganhar rumos como se espera. E eu acho que o caminho, a sementinha foi plantada, o termo que a Lívia usou aqui, né? Aquela pedra fundamental foi lançada, está aí o CT do Flamengo, os projetos, jogadores jovens sendo vendidos, a base aparecendo e contratações que podem trazer impacto para o Flamengo nessa temporada. Como já aconteceu recentemente, se você pensar Vitinho, Diego Alves goleiro, Everton Ribeiro, olha quanta gente o Flamengo trouxe de peso. Paulinho, você sabe que o episódio Diego Alves é um episódio que não pegou bem. Não pegou bem entre os jogadores do Flamengo, no elenco. Caiu muito mal. Não foi digerido ainda por alguns no elenco e algumas lideranças. E esse, para mim, é um desafio do Abel Braga. E vai manter, Calheiros. E hoje eu já não garanto. Hoje eu já não garanto. Pode ser que mantenha, pode ser que mantenha. Mas a verdade é que já começa a surgir especulações do Flamengo no mercado em busca de goleiro. E já tem um nome aí. Um nome que circulou com força ontem. O Flamengo teria monitorado a situação do Gatito Fernandes do Botafogo. Estaria disposto, inclusive, a pagar um montante aí de 20 milhões de reais para tirar o jogador do Botafogo. É por isso que eu fico com a pulga atrás da orelha. E a questão Será que o Diego Alves vai permanecer? A questão toda do Botafogo, o Calheiros, é porque é o seguinte, o Jefferson foi embora. O Jefferson se aposentou. Então o Botafogo, que tinha 3 goleiros, o Saulo, o Gatito e o próprio Jefferson, agora só tem 2. Evidente que quando a gente fala em goleiro, a gente lembra do Flávio Tênis, que é o treinador de goleiros, que tem sempre um trabalho de supremacia, né, de qualidade de aprimoramento dos goleiros do Alvinegro Carioca. Evidente que é uma possível negociação, eu não acredito. Eu acho que o Abel chegando, o Diego passa por uma reformulação. Citamos ainda há pouco o amadurecimento de todos, como amadurecemos nós, como o Abel amadureceu. E eu acho que é corrigindo os erros, vendo exatamente as suas posições que não são corretas, que você cresce, que você progride e o Diego não será diferente. O cara que passou tanto tempo na Europa como ele passou, volta para o futebol brasileiro e pisa na bola, e como pisou e pisou feio, acho que é o momento de dar um passo atrás, 2, 3 passos atrás e começar uma nova etapa no Flamengo com um novo técnico. Olha, o Flamengo ganhará muito com o Diego tranquilo no gol. Eu não acho que o César seja menor ou maior ou melhor ou pior, mas o Diego é um goleiro de ponta, para mim, é o titular do Flamengo. Eu tô com você, Paulo Lima, e até no final do ano, antes de acabar o próprio Campeonato Brasileiro, já vinham notícias lá da Gávea que o clima já tinha sido amenizado. Até com o Dorival. Mesmo ainda com a permanência do Dorival. Vira o ano, veio as férias, o Dorival foi embora, o Flamengo demorou tanto tempo, a gente lembra das últimas temporadas, para se reforçar com bons goleiros. Hoje tem o Diego e tem o César. Eu, Lívia, não abriria mão. Tá chegando o Abel, são novos ares, dá para administrar, a não ser que o Diego tenha feito uma lambança muito grande, tenha agredido, porque rusgas não tem como não ter. Vocês acompanham o vestiário de time de futebol há quanto tempo? Não é nenhuma exclusividade do Diego ou do Flamengo. Eu tenho rusgas com o Paulo Lima, por exemplo, e tô aqui na vocês bancada, fingem aqui muito bem ao vivo, entendeu? E assim tem que ser, até porque tem que trabalhar. Mas vamos fazer o seguinte...
Eu já dei minha opinião. Entendeu? Paulo Lima eu tô com Paulo Lima e eu não mandaria... Não, eu também. Você Eu também recuperaria mandaria o Diego. Hashtag Bom Dia Fox terça. Vale a pena o Flamengo bom termômetro isso aí. investir uma grana, ficar de olho, mais uma vez o Botafogo, hein? Lá no Gatito, lá no Botafogo, ou não? Dá para manter, fazer uma manutenção ali no clima, nos bastidores. Apaziguar. Gente, olha aqui, ó. O querido já foi embora. Fica Diego Alves, busca Gatito. Conta pra gente a sua opinião lá na nossa hashtag Bom Dia Fox terça. O Corinthians tem Walter. O Corinthians tem Walter e Caixa há quanto tempo? Pois é. O Palmeiras tem Fernando Praz, Jailson e agora o Everton. O Everton agora. O Grêmio, Marcelo Groi e Paulo Vitor. O Inter, Danilo Fernandes e o Marcelo Longo. Que eleito melhor. O próprio Cruzeiro tem o Fábio e um outro menino que eu não vou me lembrar o nome dele agora. Bom, mas a gente daqui a pouco... Rafael. Isso, exatamente. E aí você vai vendo os grandes times como são, bem servidos na posição de titular e na posição de reserva. E o Flamengo tem hoje o César. Acabou? E o cara que joga como titular do Flamengo durante muito tempo, ou jogava por uma insubordinação, por um ato de indisciplina, merece ser punido e ser afastado do clube? Pelo amor de Deus, né? Parece escola daquelas que bota joelho no milho, fica atrás da porta, vai pagando, né? É a minha época de moleque que esteve no colégio que tinha que decorar 2, 3, 4 parágrafos da Guerra do Paraguai para poder deixar o professor... Falou agora Você lembrou aí o Walter e o Cássio no Corinthians? A gente lembra que o Fábio Carille está voltando com a comissão técnica dele, menos o preparador de goleiros. Porque o atual do Corinthians fez um bom trabalho. E o Mauri, para quem não lembra, que estava trabalhando com o Fábio Carille, vem trabalhando com o Fábio Carille lá nos Emirados Árabes, ele foi quem polemizou, né, naquela definição, quando o Cássio se lesionou e voltou na reserva. Enfim, o Mauri não retorna para o Corinthians, pelo menos por enquanto. E já que estamos falando em Corinthians, vamos falar aqui do mercado da bola, vamos continuar, porque está agitado também lá no Timão. Olha aí, ó, está no nosso site, no foxsport.com.br. Corinthians interessado no zagueiro do Cerro Porteño.